Olá, pessoal do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferente, né? Como vocês podem ver. Eu coloquei uma enquete lá no Instagram sugerindo alguns vídeos e o mais pedido foi esse, contando um pouco sobre a minha história de vida. Bom, pessoal, já quero pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu like e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, a minha história começa assim. Eu nasci em Imperatriz do Maranhão, né? Nasci em 1999, tenho 23 anos hoje. E eu fui criada pela minha mãe, né? Meu pai morreu, eu era muito nova. Então eu fui criada somente pela minha mãe. E eu tenho duas irmãs. Eu tenho a Ana Clara, que tem 14 anos, e a Esté, que tem 5 anos. E a minha mãe mora em Goiânia. E faz pouco tempo que eu moro aqui no Piauí, vai fazer acho que 3 anos agora, né? Esse ano faz 3 anos que eu moro aqui no Piauí. E sempre morei em Goiânia, né? Eu acho que por volta ali de 2 a 3 anos de idade, a minha mãe foi para Goiânia. Então eu sempre morei lá. E eu tive uma infância como qualquer outra criança, né? Só que por volta dos meus 14 anos, eu tive que assumir uma responsabilidade muito grande, que foi onde a minha mãe foi procurar um trabalho fora, né? Minha mãe trabalhava sempre em casa. Minha mãe trabalhou muitos anos com bordados, né? Bordados de roupa, bordados de biquíni. Então, sempre ela trabalhou em casa. E por volta dos meus 14 anos, a minha mãe resolveu procurar um trabalho fora. Trabalhava 8 horas por dia, né? Então, minha mãe tinha acabado de se separar do pai da minha irmã e era só nós três. Era só eu, minha mãe e minha irmã. E eu tive que assumir a responsabilidade de cuidar da casa e cuidar também da minha irmã. E assim, para mim foi um processo difícil, né? Difícil porque eu nunca tinha passado por isso. Também nunca tinha cuidado assim, né, de uma criança. Apesar de que minha irmã já era assim um pouco grande, já tinha uns 5 anos. E assim, tive que ter essa responsabilidade, né? Minha mãe contava comigo para ajudar nós mesmos, né? Porque a gente, nessa época, né? Bordados e essas coisas, não dava muito dinheiro. Eu acho que até hoje não dá. Então a gente vivia ali com o básico. E quando a minha mãe foi procurar esse trabalho, né? Foi muito novo para todo mundo. Então eu cuidava da casa. Eu tinha que ter a responsabilidade de ir todos os dias para a escola. Tinha que ter a responsabilidade de chegar da escola, buscar minha irmã, ficar em casa, arrumar as coisas, esquentar uma comida, né, que eu não sabia fazer, então minha mãe já deixava feita, eu só esquentava. E foi assim, gente, por muitos anos da minha vida foi assim, né, tendo que ter essa responsabilidade. E aí, no meio disso, né, eu tive muitas má influências de amizade. Nunca tive sorte para essa coisa de amizade. Eu sempre fui uma pessoa assim que eu me deixava ser muito influenciada, né, pelas opiniões dos outros, por tudo, né, eu me deixava ser levada ali pelas opiniões das outras pessoas. Então, eu sofri muito por isso, por deixar ser levada por isso. Minha mãe, como eu passava muito tempo fora, né, então eu não sabia muito do que acontecia, né. Ela chegava, eu lembro que ela trabalhava, ela saía de casa por volta de 1h da tarde e ela só chegava quase 11 horas da noite. Então ali ela passava o pequeno horário da manhã e eu estudava no horário da manhã. Então eu saía cedo para ir para a escola e quando eu chegava minha mãe já estava saindo e quando ela chegava eu já estava dormindo. Então assim a gente acabava que não se via tanto. E foi nesse tempo que eu arrumei muitas amizades ruins, né, que não me ajudaram em nada, não me influenciaram em nada, né, e acabou que assim, né, eu passei por momentos muito difíceis por conta disso, por decisões minhas de escolher amizades ruins, eu passei por muitas situações ruins, né,
E acabei fazendo a minha mãe sofrer muito por isso, né? Por eu não ter tanto esse contato com a minha mãe, acabava que ela não sabia o que se passava pela minha vida. Eu já estava ali na fase da adolescência, que todo mundo sabe que é muito difícil, né? Acho que não dá, gente, não dá para explicar o que se passa na cabeça de um adolescente, né? Eu acredito que todo mundo passou por essa fase, né? E eu, como qualquer outra adolescente, eu pensava na minha cabeça que eu tinha que aproveitar a minha vida, né? Tava ali na adolescência, naquela fase de rebeldia, e na minha cabeça eu tinha que aproveitar a vida, né? Que eu já estava crescendo, eu ia perder tanta coisa, eu tinha que aproveitar a minha vida. Só que eu quis aproveitar a minha vida de uma forma errada, né? Eu sempre me envolvi com amizades que eram muito mais velhas do que eu, né? Então, assim, como que uma pessoa de 15 anos, né, vai ter amizade com pessoas de 18, 19, são outras mentalidades, né? Então, acabava que me influenciava em muitas coisas. Então, assim, gente, eu não fui uma filha boa para minha mãe, né? Eu reconheço isso, que eu não fui, fiz minha mãe sofrer muito. E principalmente porque eu ficava muito só, né, em casa. Tinha minhas amizades da escola, eu ficava só, levava minhas amigas para casa. Então, assim, foi um momento difícil, né? A gente estava passando por um momento difícil, que era da minha mãe ter que trabalhar, ela ter que confiar em mim, para mim cuidar da minha irmã e cuidar da casa. E foi aonde eu acabei me vendo assim com muita liberdade, né? Então, passei por momentos difíceis. E por volta, assim, dos meus 16 anos, foi quando eu fui, assim, me despertar, né? Foi quando eu fui despertar para a vida, que eu vi que não era aquela vida que eu queria para mim, né? Não era aquelas amizades que eu queria para mim. Viver, assim, uma vida, assim, ruim, né? Não sei muito bem explicar para vocês. Então, eu comecei a ir para a igreja. Tinha uma igreja perto de casa e as irmãs sempre me convidavam para ir para a igreja. E eu muitas das vezes até me escondia das irmãs para elas não me chamarem. E até que um dia eu fui e eu achei tão bom aquilo dali. Parece assim que lavou a minha vida. E eu decidi que eu não queria mais aquela vida para mim. Aquela vida de bagunça, de ficar saindo, de ficar sempre mentindo. Sempre tem que mentir, sempre tem que fazer alguma coisa de errado. E assim, gente, quando eu digo pra vocês, assim, que eu sofri na vida, foi decisão minha, né? Foi decisão minha eu querer mentir pra minha mãe, dizer pra minha mãe que eu ia bem ali fazer um negócio e demorava horas pra voltar pra casa. E muitas das vezes, assim, né, aquelas amizades que dizem que são seus amigos, aí fica, não, vai depois, deixa pra ir depois. Ah, não, sua mãe é chata, não quer deixar você viver sua vida. Aí você fica, ah, é verdade, ainda bem que você me entende. Então, assim, gente, eu digo isso, né, da parte de sofrer, porque era onde eu escolhi as minhas amizades, né, escolhi escutar os conselhos deles e não escutar o da minha mãe. Então, assim, quando foi chegando as consequências, eu paguei sozinha. Ninguém pagou por mim, eu paguei sozinha. Então, assim, né, quando eu despertei para minha vida, eu decidi que eu não queria mais aquela vida para mim. E ainda dava tempo. Então, eu parei de estudar, né, eu cheguei um tempo assim que eu já estava cansada de estudar. Eu falei assim, ah, mãe, eu não quero estudar mais não. E aí eu comecei a matar aula, reprovei por falta. E aí eu parei no 9º ano, acho que eu tinha 15 anos. E aí eu não quis mais estudar. E aí eu tive o Isaac com 16 anos. Eu tive o Isaac e foi assim o momento que eu despertei para minha vida. Foi com os meus 16 anos, porque eu tive o Isaac e eu queria ser uma mãe boa para ele, né? Queria ser uma mãe boa, dizia que eu ia ser uma mãe melhor do que a minha mãe era, porque na minha cabeça a minha mãe não era uma mãe boa, porque ela não aceitava as coisas que eu fazia e mal percebia que era eu que não queria escutar. Então, quando eu tive o Isaac, realmente Deus colocou ele para mudar a minha vida. A partir daí, eu
quis ser uma pessoa diferente, eu era uma pessoa muito ignorante, uma pessoa muito rebelde. Então, eu quis ser uma pessoa melhor. E com os meus quase 18 anos, né, eu quis voltar a estudar. E aí eu comecei a estudar de noite. E minha mãe conseguiu arrumar um emprego para mim onde ela trabalhava. Só que o emprego era de noite. Pessoal, o trabalho que a minha mãe arrumou para mim era na onde ela trabalhava, né? E era das 10 da noite às 6 da manhã. E aí eu estudava à noite também, né? Eu estudava das 7 às 10 da noite. E aí eu não queria deixar de estudar, queria continuar estudando para ver se eu conseguia terminar pelo menos o ensino fundamental. E quando eu comecei a trabalhar, o primeiro dia eu achei que ia ser o máximo, eu ia conseguir estudar, ia conseguir trabalhar. Aí vocês me perguntam, Beatriz, mas não tinha um outro horário para você trabalhar? Bom, pessoal, lá era assim, das 6 da manhã às 2 da tarde, o outro horário era das 2 da tarde às 10 da noite e o outro horário era das 10 da noite às 6 da manhã. Quando eu fui fazer a entrevista, a minha mãe trabalhava pelo turno da manhã, né? E quando eu fui fazer a entrevista, a mulher falou qual dos turnos era melhor para mim. Eu falei que eu era das 2 às 10 ou era das 10 às 6, né? Mas eu não tinha noção do que era trabalhar à noite. E como lá na minha ficha constava que eu estudava à noite, eles optaram por colocar eu à noite, né? E eles não costumam colocar, assim, parentes no mesmo turno, né? Então, eu trabalhava das 10 às 6 da manhã. Eu nunca tinha passado por isso, né? De ficar trabalhando de madrugada. E confesso para vocês que o primeiro dia foi fichinha. Trabalhei normal, né? E achei muito bom trabalhar. E era uma fábrica de alimentos lá onde eu trabalhava. E eu trabalhava na área de macarrão instantâneo. E era muito legal o trabalho, eu gostava muito, achei muito legal. E quando eu cheguei em casa, nem sono eu tinha. E aí o Isaac ficava na creche, então eu chegava, morava com a minha mãe, né, ainda. Eu chegava por volta ali de 6h30, deixava o Isaac na creche e voltava para casa para dormir. E aí, gente, nem sono eu tinha. Falei, vai ser fichinha trabalhar de noite. Só que aí, nesse dia, eu dormia até mais ou menos 2 horas da tarde e 3 horas eu pegava o Isaac. Aí fui lá, busquei o Isaac, falei pra minha mãe, falei, nossa, é muito bom trabalhar de noite, vou ter o tempo livre. Eu chego 6 horas da manhã, durmo ali até meio-dia, 1 hora, vou ter a tarde todinha livre. E aí continuei indo pra escola de noite. E na escola eles começaram a me liberar mais cedo, porque eles sabiam que eu trabalhava, então eles me liberavam mais cedo. E da escola eu já ia pro serviço. Gente, no terceiro dia que eu tava nessa rotina, eu já não aguentei mais. Não aguentei mais. Nossa, eu me vi assim, com o corpo assim tão cansado que parecia que eu tava doente. E aí eu parei de ir pra escola porque eu não tava dando conta, né, de passar tanto pouco tempo dormindo e já ter que ir pra escola e depois já ir pro trabalho. E chegava no trabalho, às vezes até cochilava. Eu sentada ali trabalhando, às vezes assim eu cochilava assim, meu Deus do céu. E aí eu tive que parar de estudar, né? Não consegui continuar estudando. E comecei a dormir o dia todo. Uma coisa que eu achei assim, né, que eu podia dormir só na parte da manhã, eu já dormi o dia todinho e ainda, mesmo assim, ainda tinha muito sono. Gente, quem trabalhou já à noite sabe o tanto que é difícil. E aí eu não conseguia. Eu dormia de manhã, dormia de tarde. Aí minha irmã também estudava na creche. Aí quando minha mãe chegava, que ela chegava em casa, que ela via que eles não estavam em casa, minha mãe ia lá, buscava os dois. E eu dormia de tarde e dormia faltando ali 15 minutos para me sair, eu ainda estava dormindo. É um sono que nada explica o tamanho desse sono. E aí,
já não adiantava, eu podia dormir o dia todinho, que quando eu chegava no trabalho, eu ainda ficava ali, ó, pescando. E continuei e eu botei na minha cabeça e quando eu passasse da experiência ali, né, de 3 meses, eu ia me mudar da casa da minha mãe e ia viver a minha vida com o Isaac, né, que eu só tinha o Isaac. E aí, eu passei, né, com os 2 meses, né, eu já percebi que eu ia ter um emprego garantido e já comecei a organizar, né, a minha vida para mim se mudar. Minha mãe também me apoiava muito que eu tivesse a minha casa, porque assim, né, eu já tinha saído de casa uma vez e quando eu voltei já não foi mais a mesma coisa, né, e a gente sabe que não é, principalmente porque quando eu voltei para casa, eu já estava grávida, né, do Isaac. Então, a minha mãe me aceitou de volta, né, em casa e passei 2 anos ali na casa da minha mãe mesmo, cuidando da casa, cuidando das minhas irmãs, né, e depois já comecei a trabalhar, então assim, minha mãe sempre me apoiou que eu tivesse o meu canto, né, e também já tinha mais de 18 anos. Então, quando eu tive ali 2 meses de experiência no trabalho, eu decidi que ia morar sozinha. E foi quando eu conheci o Kelvin, né? Conheci o Kelvin no trabalho. Minha mãe trabalhava pelo turno da manhã e o Kelvin trabalhava junto com a minha mãe de manhã, né? E o Kelvin trocou com o rapaz da noite, trocaram de turno. Então o rapaz foi para manhã e o Kelvin foi para a noite. E foi quando eu conheci o Kelvin. E fiquei encantada pelo Kelvin. É uma pessoa assim muito educada, que ficava rindo demais pra mim, porque ele diz que era eu que ficava rindo pra ele, tá? Mas, gente, ele também ria demais pra mim. Então, eu conheci o Kelvin e a gente conversava muito, né? Quando tinha uma folguinha, assim, a gente conversava, né? No trabalho mesmo, né? A gente ia lanchar e a gente ia junto e conversava, e aí a gente trocou número, e a gente conversava pelo WhatsApp, né? E ia se conhecendo. E aí a gente ficou, acho que um bom tempo só conversando, né? Só se conhecendo mesmo, nada demais. Eu também já tinha, assim, me frustrado muito com questão, assim, de vida amorosa, né? Passei por muitas coisas. Na fase da adolescência, né? Eu acho que eu não estava preparada. Eu acho não, tenho certeza que eu não estava preparada para essa coisa de ter um relacionamento, principalmente na adolescência, que é onde você não tem cabeça para isso. Então, assim, já tinha me decepcionado tanto, né? E eu já tinha meu filho. Então, eu queria mesmo assim viver a minha vida, ser uma boa mãe para o meu filho, cuidar dele. Então, eu não queria mais esse negócio de relacionamento. Então, ali, a gente passou muito tempo conversando. E aí, eu estava também me organizando para poder me mudar e faltando ali poucos dias ali, né, assim que eu completei 3 meses no trabalho, aí eu pedi pro Kelvin me ajudar, né, para ele me ajudar com a minha mudança, e aí eu acabei me mudando e a gente começou a ter um namoro, né, um namoro assim meio que disfarçado, porque quando eu perguntava para ele o que a gente tinha de verdade, ele falava que não sabia. Eu doida pra ele me pedir em namoro. E aí eu falava assim, Kelvin, o que a gente tem mesmo? A gente é o quê? Aí ele, não sei. E acabou, gente, que a gente tinha isso, né? Não sei o que era, a gente tinha isso. Ele ia pra minha casa, né? Eu já morava sozinha. Ele ia pra minha casa e eu ia pra casa dele, né? Que ele também morava só. Aí eu ia pra casa dele mais o Isaac. E assim a gente foi vivendo, né? Até que eu continuei trabalhando, né? Trabalhava de noite. Ele também trabalhava de noite. A gente se via no trabalho. Durante o final de semana ele ia pra minha casa. No outro final de semana eu ia pra casa dele. E foi assim, eu acho que foi a melhor época da minha vida. Que eu me vi assim mesmo, assim, como uma pessoa adulta. Pela primeira vez na minha vida, eu me vi como uma pessoa adulta. Porque eu pagava as minhas contas, eu tinha o meu filho, eu cuidava dele. Eu tinha um trabalho, eu ia pro meu trabalho. Então, assim, pela primeira vez,
eu me vi sendo uma pessoa adulta com responsabilidades. Então, assim, foi uma fase muito boa da minha vida, até que o Kelvin me chamou, né? O Kelvin me chamou para ir morar com ele, mas o Isaac, né? Que ele falou assim, você mora sozinha, você mora na sua casa sozinha, eu moro na minha. Ele tinha um colega que morava com ele, né? Aí ele falou assim, não, aí eu converso com meu colega, explico para ele, né, que a gente vai morar junto. E aí eu passava mais tempo na casa dele do que na minha casa. E às vezes quando eu não queria ir pra lá, ele passava mais tempo na minha casa do que na casa dele. Então a gente resolveu ir morar junto, né? Pra poder acabar com isso. Pelo menos não gastava tanto com aluguel. Então a gente decidiu isso, né? E fomos morar junto. E quando a gente foi morar junto, eu descobri que estava grávida, né? E com poucos dias que eu descobri que estava grávida, eu perdi o bebê. Não chegou a descobrir o que era, nem nada. Eu descobri, tipo, no começo da semana, quando foi no final da semana, eu já tinha perdido. E o trabalho, assim, eu acho que foi mais questão de trabalho, né? Primeiro que eu trabalhava de noite, eu não tinha uma vida saudável, porque eu não dormia o suficiente. E não tinha uma alimentação tão boa, porque eu não almoçava, porque eu estava dormindo. Então, quando eu acordava, eu comia uma besteirinha, pronto, ia pro serviço. E no meu serviço, às vezes eu tinha que pegar peso. Então, assim, tudo cooperou para que não desse certo essa gravidez. E foi um momento muito, muito difícil, né? Tanto para mim quanto para ele, mas a gente conseguiu superar. E então, eu tinha pouco tempo também com o Isaac, né? Porque o Isaac, ele dormia na casa de uma vizinha minha, né? A gente pagava ela para ele dormir lá. Então, quando a gente chegava, eu buscava ele. E ele ficava lá em casa com a gente. E eu dormia na sala, gente. Porque eu dormia no quarto e eu dormia na sala. Porque o Isaac ficava assistindo televisão, a gente chegava, eu dava o café do Isaac, deitava no sofá, o Isaac deitava no outro do lado, ficava assistindo e eu ficava ali, dormindo, e dormia ali do lado dele para qualquer coisa eu ver, né? Então era uma vida assim muito cansativa, né? Eu tive pouco tempo com o Isaac, porque todo o tempo livre que eu tinha eu queria descansar, eu queria dormir, e a gente tinha ele, né? E a gente tentava sair nos finais de semana com ele, para ele não se sentir assim tão só e nem também não ter só aquela vida de dentro de casa. Então a gente só tinha folga no sábado à noite, né? Que a gente não trabalhava no sábado, só que a gente trabalhava na sexta e a gente chegava no sábado 6 horas da manhã. Então como que você vai aproveitar o sábado à noite se você só quer dormir? Mas mesmo assim a gente saía, a gente ia no shopping. O domingo a gente já trabalhava. A gente já entrava por volta de 10, meia-noite. Então assim, o domingo a gente ia no shopping, a gente ia almoçar fora, a gente levava o Isaac para passear, a gente ia no zoológico. Então a gente tinha essa vida corrida, né? E eu comecei a ter vários problemas de saúde, né? Já com 2 anos eu trabalhando. Já comecei a ter vários problemas de saúde, onde eu sentia muitas dores, eu não me sentia mais bem, às vezes eu chorava de dor. E eu comecei a fazer tanto tratamento para descobrir o que eu tinha. E eu fazia um exame, dava uma coisa, fazia outro exame, dava outra coisa. E acabou que eu optei por tentar trocar de turno, porque eu achava... Bom, pessoal, então... Acabou que eu tentei trocar de turno, né? Conversei com os meus supervisores e pedi para me trocar de horário, porque eu achei que talvez se eu não trabalhasse mais à noite, eu ia melhorar, porque eu tinha na minha cabeça que eu tava assim, porque eu não tinha uma vida normal como as outras pessoas, né? E eu era muito nova, tinha ali 19 anos só, então eu pedi para trocar de horário, né, para qualquer horário que fosse, menos à noite. E aí eles não conseguiram e eu continuava muito mal, faltava muito trabalho, sentindo dor, passando mal. Então eles não conseguiram, disseram que não dava conta, então eu pedi para sair do trabalho, né? Disse que eu não queria mais trabalhar e eles falaram que assim que possível eles iam me mandar embora, né, para me esperar mais um pouco. E quando foi por volta do final do ano, eles me mandaram embora do trabalho. O Kelvin continuou trabalhando
e eu fiquei em casa. E, gente, só foi eu parar de trabalhar, questão assim de um mês, né, dormindo à noite, tomando café, almoçando, jantando, eu já me vi bem, eu já estava bem de saúde, né, eu já não tinha aquelas dor que eu não sei de onde que vinha. Então, assim, realmente era por conta disso, por não ter uma vida saudável. Aí vocês me perguntam, né, a dúvida de muitas pessoas. Ah, Beatriz, então se você não almoçava e não jantava, o que o Isaac comia? Bom, pessoal, na hora de manhã, quando eu chegava do trabalho, eu fazia o café para todo mundo. Então, a gente tomava o café da manhã. Meu celular despertava meio-dia para fazer o almoço. Então, quando eu dava conta, eu fazia o almoço. E quando eu não conseguia, o Kelvin fazia o almoço. E, bom, eu não sabia fazer comida. Eu só sabia fazer arroz, cozinhar um feijão e fazer uma coisa frita. Não dava conta de cozinhar carne, não sabia nem para onde que ia. Então, como eu não era muito boa na cozinha, e o Kelvin já era melhor do que eu, então sempre era o Kelvin que fazia a comida. Então, e eu lavava a louça, porque ele não gostava de lavar a louça. Então, ele ficava com a parte da comida e eu ficava com a parte da louça. Então, o Kelvin fazia o almoço, que já dava pra janta. Então, o Isaac almoçava, o Kelvin almoçava. Se eu tivesse acordado, eu almoçava. Se não, eu só jantava de noite, né? Que 8 horas o despertador tocava pra gente se arrumar pra ir pro trabalho. Então, era a hora que eu ia ali esquentar a comida e todo mundo jantava. Então, o Isaac tinha, assim, né, o almoço e a janta. E várias vezes que a gente levantava, né, de tarde para poder ir no banheiro, tomar uma água, né, a gente dava um lanche pro Isaac. Então, assim, a gente conseguia ter essa responsabilidade com o Isaac. E acabou que depois que eu parei de trabalhar, né, foi muito bom. Foi muito bom tanto para mim, quanto pro Isaac, quanto pro Kelvin. Só que aí o Kelvin também já não estava mais aguentando trabalhar de noite. Então o Kelvin fez um curso de vigilante para ele sair, né, do trabalho e conseguir um trabalho melhor. E aí ele fez esse curso e assim que ele fez o curso, ele saiu do trabalho e foi procurar um trabalho de vigilante. E nesse trabalho de vigilante, né, ele achou alguns bicos, né, mas muito pouco. Foi quando começou a pandemia. Começou a pandemia e aí mesmo lá em Goiânia fechou tudo. Parecia ser uma cidade fantasma, sabe? Você saía na rua, você não via ninguém, você via tudo fechado, né? Então foi mesmo quando foi o auge da pandemia. Então a gente acabou que ficou nós dois desempregados, né? Morando lá em Goiânia. E a gente tentou várias coisas enquanto isso, né? A gente tentou várias coisas pela internet, né? Foi quando o Kelvin conheceu o trabalho dele. E é isso, pessoal. O vídeo vai ser esse, porque se eu for contar tudo pra vocês é muita coisa. Mas no princípio foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham assistido até o final. E bom, gente, o resumo de tudo é que eu vejo o amor de Deus. Eu vejo o amor de Deus. Eu sou muito grata por Deus ter transformado a minha vida, né? Eu contei assim mais por cima, né, para vocês, porque são muitas coisas, são muitos detalhes, mas eu passei por muitos momentos difíceis e foi quando eu descobri que Deus, ele muda as vidas, ele transforma, ele restaura. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E eu vi a graça de Deus na minha vida, eu vi a graça de Deus quando Ele me deu a família que eu tenho. Então hoje, mesmo tendo essa vida simples, né, que algumas pessoas pode achar que é muito simples, para mim é uma riqueza poder ter essa vida. Eu tenho a minha casa, né, que construída do jeito que é a minha casa, ninguém me tira dela, eu não preciso pagar aluguel por ela. Eu tenho a minha família, né, que graças a Deus eu e o Kelvin conseguimos casar. Então eu tenho o meu marido, eu tenho os meus filhos, Deus me deu a Isabela para completar a nossa família. Então assim, gente, eu só vejo a graça de Deus, só vejo a graça de Deus pela nossa vida e que tudo que eu passei foi para me tornar a pessoa que eu sou hoje.
essa pessoa que eu sou hoje, foi porque Deus me transformou. E eu acredito que nada é impossível para Deus. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E se vocês querem uma parte 2 desse vídeo, eu contando para vocês o que aconteceu depois da pandemia nas nossas vidas, né, com nós dois desempregados, comenta aqui embaixo. Eu quero a parte 2, que eu vou fazer com muito carinho para vocês. E muito obrigada a todos vocês e até a próxima.